A situação do Botafogo neste momento exige uma resposta rápida e eficiente. O clube vive uma fase decisiva com uma necessidade clara de encontrar um novo treinador para assumir o comando da equipe já na próxima semana. Isso porque na segunda-feira os jogadores estarão de volta aos treinos no Espaço Lumière e o tempo para iniciar a preparação para o restante da temporada é cada vez mais curto. A importância disso fica ainda mais evidente com a proximidade do clássico contra o Vasco da Gama que deve acontecer no próximo final de semana. Em um cenário tão apertado, a diretoria, especialmente o principal responsável, John Textor, precisa agir com rapidez e definir o nome do novo técnico sem demora. O Botafogo não pode se dar ao luxo de arrastar essa situação. Ficar em um impasse esperando semanas para decidir sobre o comandante só prejudica ainda mais o time e o ambiente dentro do clube. A responsabilidade está toda nas mãos do empresário norte-americano que tem a missão de escolher quem vai liderar a equipe nessa reta final da temporada. A expectativa da torcida é grande e não há espaço para erros nesse momento. A busca pelo treinador ideal precisa ser ágil e assertiva, garantindo que o time possa se preparar da melhor forma possível para os desafios que virão pela frente. Nos bastidores já começam a circular nomes de possíveis candidatos para assumir o cargo, mas o clube mantém um certo sigilo em relação às negociações. A escolha sem dúvida tem que ser criteriosa, pois o novo técnico terá a missão de retomar o caminho das vitórias e conduzir o Botafogo a um patamar mais alto dentro do Campeonato Brasileiro e nas competições que ainda estão pela frente. A decisão não pode ser apenas por pressa, precisa ser inteligente e estratégica, entendendo as necessidades do elenco e os objetivos do clube. A torcida está ansiosa e espera um nome de peso, alguém que inspire confiança e que possa desde já imprimir um estilo de jogo e uma identidade clara para o time. Ontem uma postagem do técnico italiano Mancini movimentou as redes sociais e provocou muitos rumores sobre a possibilidade de sua contratação. Contudo, a situação ainda é nebulosa e não há confirmação de que haja realmente uma negociação avançada. O que se sabe mesmo é que o tempo não espera e a definição precisa acontecer o quanto antes para que o Botafogo não perca mais pontos preciosos. Além do nome de Mancini, outros técnicos também estão na mira de Textor. Entre eles o italiano Stefano Pioli, que atualmente estaria próximo de um acerto com o Bolonha na Itália, o português Sérgio Conceição e o mexicano Pedro Caixinha, que recentemente passou pelo Santos e tem seu nome frequentemente ventilado como uma possibilidade para o Botafogo. Essas especulações mostram que o clube está avaliando diferentes perfis, mas o importante mesmo é que a escolha final não demore e que o novo comandante esteja pronto para começar a trabalhar com o grupo quanto antes. Historicamente, as decisões de John Textor têm surpreendido ao trazer nomes que muitas vezes não estavam nos radares da torcida e da imprensa, como foi o caso de Luiz Castro, contratado quando estava no Al Duhail no Catar. A agilidade nessas negociações é fundamental para não deixar a equipe desamparada em um momento tão delicado. O Botafogo já começou a temporada e não pode se dar ao luxo de ficar parado esperando uma definição que não chega. A temporada é longa, mas o calendário está cheio de jogos importantes que demandam uma preparação constante e consistente. Além da questão técnica, o Botafogo tem ambições claras para este ano. A diferença de pontos para o líder do Campeonato Brasileiro é significativa, mas não impossível de ser superada. A equipe precisa reagir, crescer dentro da competição e recuperar o terreno perdido. Paralelamente, a Copa do Brasil aparece como uma oportunidade inédita de conquistar um título que faria história para o clube e traria um troféu que ainda não está na galeria. Sonhar com a conquista dessa taça e até mesmo com o bicampeonato da Libertadores é algo que motiva a todos dentro do clube e desperta o desejo da torcida. Com tudo isso em mente, a postura de John Textor precisa ser de decisão e velocidade. Não há mais espaço para muitas entrevistas, reuniões intermináveis ou avaliações que se arrastam. Se existe um nome com convicção, é hora de apostar nele e fechar o quanto antes. O clube não pode perder tempo com questões financeiras que atrasem o anúncio do treinador. A prioridade tem que ser o rendimento dentro de campo e a retomada do protagonismo do Botafogo na temporada. O cenário atual exige uma postura firme e determinada. O técnico interino Caçapa é respeitado no clube e cumpre um papel importante como auxiliar permanente, mas não pode ser o comandante para uma partida tão decisiva quanto o clássico contra o Vasco, nem para a sequência apertada de jogos que virá logo em seguida. O tempo para treinar e ajustar o time será curto e a presença de um treinador experiente e preparado já na reapresentação é fundamental para começar a transformar a equipe.
A torcida está atenta e vai cobrar uma resposta rápida. Os dias passam e a cobrança aumenta porque o Botafogo precisa de pressa e eficiência. Um técnico que chegue para ser anunciado e apresentado aos atletas começando os trabalhos já no início da próxima semana é o que todos esperam. Não importa o nome desde que seja aquele que realmente tenha condições de conduzir o clube a um caminho de vitórias e sucesso. A paciência já foi testada demais, agora é hora de agir. Enquanto isso, é importante lembrar que o Botafogo é muito mais do que um clube em crise ou em busca de um treinador. É uma instituição com uma história rica, uma torcida apaixonada e uma estrela solitária que brilha forte no cenário nacional. O próximo técnico terá o desafio de honrar essa tradição e devolver orgulho para a nação alvinegra. Em paralelo a toda essa movimentação, o clube também se prepara para aproveitar as oportunidades de mercado e continuar investindo em sua estrutura, elenco e gestão. Mas tudo isso precisa caminhar junto com a escolha de um líder dentro de campo, alguém que consiga extrair o melhor dos jogadores, montar estratégias competitivas e conduzir o Botafogo a desempenhos consistentes. Portanto, a cobrança é clara. John Textor precisa acelerar as negociações, evitar dispersões e focar em um objetivo único. O Botafogo não pode esperar até o último minuto para anunciar o nome do seu treinador. A temporada já começou, o calendário está apertado e a torcida merece respostas imediatas. É hora de dar um basta na indefinição e olhar para frente com determinação e ambição. O clássico contra o Vasco não será apenas um jogo, mas um teste de caráter para o Botafogo. Com um técnico definido e um trabalho iniciado cedo, as chances de conseguir um bom resultado aumentam consideravelmente. Além disso, cada partida a partir de agora será decisiva para a campanha no Campeonato Brasileiro e para o sonho da Taça da Copa do Brasil. Não há espaço para hesitação. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada movimento, analisando cada possível nome e sonhando com um futuro promissor. O Botafogo precisa de celeridade e confiança, ingredientes essenciais para que o clube retome o caminho das vitórias e mostre sua força dentro de campo. O momento é agora e a responsabilidade é de todos, especialmente do homem que tem a caneta para decidir o destino do treinador. Seja qual for o nome escolhido, é fundamental que o Botafogo esteja preparado para seguir em frente com firmeza, disciplina e foco. O futebol não espera e as decisões tomadas nas próximas horas e dias terão impacto direto no futuro do clube nesta temporada. A torcida quer e merece respostas rápidas e eficientes. O Botafogo precisa de um comandante que faça a diferença desde o primeiro dia, que traga motivação, conhecimento tático e um projeto claro para o restante da temporada. Assim, a expectativa é que a próxima segunda-feira marque o início de uma nova fase para o Botafogo, com o elenco representando-se já sob o comando do treinador, que terá a missão de conduzir o clube a grandes conquistas. A pressão é enorme, mas a responsabilidade também. A hora da decisão chegou e não há mais espaço para atrasos ou indecisões. Enquanto a ansiedade cresce dentro do Botafogo, a torcida permanece atenta e com as expectativas lá em cima. Afinal, a busca por um novo treinador não é apenas uma troca de nomes, mas uma verdadeira mudança de postura que pode definir o destino do clube no restante da temporada. A partir do momento em que o técnico for apresentado e iniciar os trabalhos, o ambiente no clube tende a ganhar um novo fôlego, um novo ânimo que poderá se refletir diretamente dentro de campo. John Textor, com toda a sua experiência e visão internacional, tem nas mãos a chave para dar esse passo decisivo. Mais do que contratar um nome apenas para preencher a vaga, o empresário precisa garantir que o escolhido tenha um projeto sólido, consiga se adaptar à realidade do futebol brasileiro e tenha competência para liderar o elenco rumo aos objetivos traçados. O perfil do treinador ideal precisa combinar conhecimento tático, capacidade de gestão de grupo e também carisma para conquistar o apoio dos jogadores e da torcida. Os desafios não são pequenos. O Botafogo enfrenta um calendário apertado, com jogos decisivos pela frente e pouco tempo para treinamentos específicos. A pressão por resultados imediatos será enorme, especialmente considerando a proximidade do clássico contra o Vasco e a necessidade de recuperação no Campeonato Brasileiro. O novo comandante terá que mostrar capacidade de adaptação rápida, implementando seu estilo de jogo e motivando o grupo para que o rendimento melhore logo nas primeiras partidas. Além disso, o treinador vai precisar lidar com as expectativas da torcida, que é apaixonada e sempre cobra empenho e resultados. A estrela solitária que representa o Botafogo no cenário nacional simboliza uma história rica e uma responsabilidade que não pode ser tomada de forma leve.
O técnico terá o desafio de honrar essa tradição e construir uma equipe competitiva que jogue com intensidade e consiga buscar vitórias importantes em todas as competições. A questão financeira também é um ponto a ser considerado, mas deve ficar em segundo plano diante da urgência da decisão. Gastar muito ou pouco deixa de ser o foco principal quando o clube precisa de um líder que faça a diferença imediatamente. A eficiência da escolha está muito mais ligada à capacidade técnica e ao comprometimento do treinador do que aos valores envolvidos em seu contrato. O Botafogo precisa agir com inteligência para não perder tempo e garantir que o comandante esteja em campo o mais rápido possível. No meio desse cenário, os nomes especulados geram um misto de esperança e dúvida. Mancini, o técnico italiano que causou alvoroço com uma postagem nas redes sociais, ainda não teve sua situação definida publicamente e essa incerteza só alimenta as especulações. Stefano Pioli, por sua vez, parece estar perto de um acordo com o Bolonha, o que dificulta sua vinda para o Brasil apesar de seu currículo interessante. Sérgio Conceição e Pedro Caixinha, que têm experiência e histórico de trabalho no futebol brasileiro e internacional, são apontados como opções viáveis, mas também estão longe de terem qualquer confirmação oficial. A análise feita por John Testor precisa considerar todos esses fatores, priorizando sempre o que é melhor para o Botafogo no curto e médio prazo. A contratação não pode ser um lance de risco alto, tampouco um nome que esteja apenas para cumprir tabela. O técnico escolhido deve ser capaz de construir uma equipe competitiva, ter clareza tática e, sobretudo, ser uma figura que inspire confiança dentro do clube. Enquanto isso, o elenco segue treinando sob orientação dos auxiliares, mas fica claro que é necessário um comandante à altura para conduzir o time nas próximas batalhas. A preparação física e técnica precisam andar de mãos dadas com um planejamento tático consistente, algo que somente o técnico titular poderá proporcionar com propriedade. O processo é delicado e a pressão só aumenta conforme os dias passam. A torcida do Botafogo, por sua vez, não perde a esperança e acompanha de perto cada movimentação da diretoria. Para os apaixonados pela estrela solitária, cada notícia sobre possíveis nomes é motivo de expectativa, mas também de cobrança. O sentimento é unânime: o clube precisa de um treinador que possa mudar o patamar da equipe, que a leve para dentro da briga por títulos e que ajude a construir um futuro mais sólido. Além disso, o Botafogo vive um momento em que as conquistas têm um peso ainda maior. O sonho da Taça da Copa do Brasil, que jamais foi conquistada pelo clube, alimenta a vontade de todos que fazem parte dessa história. O bicampeonato da Libertadores também não está fora dos planos, mesmo que pareça um desafio mais distante. Essas metas ambiciosas exigem um planejamento detalhado e uma liderança forte para orientar o grupo ao longo do caminho. Nesse contexto, não é exagero dizer que a escolha do técnico pode ser o ponto de virada para a temporada. Um comandante competente que entenda a cultura do clube e consiga se comunicar bem com os jogadores tem tudo para transformar a realidade do Botafogo. Mais do que táticas e esquemas, o futebol atual exige inteligência emocional e capacidade de motivar um grupo, fatores decisivos para o sucesso dentro e fora de campo. Com o calendário apertado, o técnico terá que lidar com jogos seguidos, pouco tempo de descanso e pressão constante. A rotina será intensa e a capacidade de gerenciar essa pressão fará toda a diferença para que o time não desande durante a temporada. A liderança do treinador será fundamental para manter o elenco focado e competitivo, especialmente diante de adversários tradicionais e times com elencos mais estruturados. Além disso, o relacionamento com a diretoria e a comunicação transparente também serão pontos importantes para que o projeto dê certo. A coerência entre as metas do clube e a estratégia do treinador precisa ser clara desde o início para evitar ruídos e conflitos que possam prejudicar o andamento do trabalho. Um alinhamento firme entre as partes é fundamental para que o Botafogo possa seguir crescendo e conquistando seus objetivos. No dia a dia, o novo treinador vai se deparar com uma série de desafios dentro do vestiário, como integrar novos jogadores, ajustar o entrosamento e lidar com eventuais problemas de ordem física e técnica. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas fazem toda a diferença quando se busca um time competitivo e preparado para enfrentar as dificuldades do futebol brasileiro, que é conhecido por sua intensidade e pela pressão dos torcedores. O fato é que o Botafogo está em um momento decisivo onde cada decisão tomada reverbera diretamente no futuro do clube. A contratação do treinador precisa ser vista como um investimento estratégico capaz de transformar a temporada e colocar o clube novamente no caminho das vitórias e dos títulos. Para isso é fundamental que John Testor e a diretoria atuem com rapidez e precisão, priorizando sempre os interesses do Botafogo.
Enquanto aguardamos a definição do nome, é importante reforçar que o clube possui uma estrutura sólida, um elenco talentoso e uma torcida apaixonada que estará ao lado da equipe em todas as batalhas. Com o treinador certo, o Botafogo poderá potencializar esses fatores e se tornar um dos protagonistas das competições em que está inserido. Por fim, o momento é de união e confiança. A pressão existe, mas também há uma enorme expectativa positiva. A chegada de um novo técnico representa a esperança de um recomeço, uma nova fase em que o Botafogo possa retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. Para isso é preciso que as decisões sejam rápidas, firmes e acertadas, garantindo que o clube entre em campo com a preparação necessária para conquistar os resultados que todos desejam. O futuro do Botafogo depende em grande parte dessa escolha. Que ela seja feita com inteligência, coragem e, acima de tudo, com o compromisso de levar o clube de volta ao caminho das conquistas e do sucesso que sua história tão grandiosa merece. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. A recente atualização da FIFA sobre a lista oficial de campeões mundiais de clubes reacendeu debates históricos no futebol brasileiro e colocou o Botafogo de maneira surpreendente no centro de uma polêmica que promete agitar os bastidores do esporte nacional. De acordo com fontes próximas à entidade máxima do futebol, o clube carioca teria sido informalmente notificado sobre a inclusão de novas diretrizes para reconhecer títulos intercontinentais do passado, que gerou burburinhos sobre uma possível reavaliação da conquista do Botafogo na pequena Taça do Mundo de 1967. Embora ainda não haja uma confirmação oficial da FIFA, circula nos corredores do futebol internacional que o torneio vencido pelo Alvinegro no final dos anos 60 poderá, sob certos critérios históricos e esportivos, ser reconhecido como equivalente a uma competição mundial. A possibilidade vem ganhando força após a entidade atualizar sua lista de campeões, reconhecendo títulos antes considerados apenas amistosos ou secundários, o que abriu precedentes importantes. Na época, a pequena Taça do Mundo reunia campeões da América do Sul e da Europa e era vista por muitos como uma competição de altíssimo nível técnico, uma espécie de mundial informal antes da consolidação da Copa Intercontinental. O Botafogo, que contava com craques como Garrincha e Jairzinho, brilhou contra adversários de peso e levantou o troféu de forma convincente. Com a revisão de critérios pela FIFA, há quem diga que o clube carioca pode entrar no seleto rol de campeões mundiais ao lado de gigantes como Real Madrid, Milan e Santos. Por ora, o Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o rumor, mas nos bastidores dirigentes estariam monitorando de perto os desdobramentos da decisão da FIFA. A possibilidade, embora tratada com cautela, já empolga parte da torcida, que vê no reconhecimento uma reparação histórica. Se confirmado, o título poderia reposicionar o clube no cenário internacional e reacender a mística de uma era dourada que marcou o futebol brasileiro. Tudo por enquanto não passa de especulação, mas no futebol onde o passado e o presente se entrelaçam de forma quase mística, o burburinho já é suficiente para colocar o nome do Botafogo novamente nos holofotes. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.